Bom, alguém quer dividir alguma coisa? Algo pessoal, algo do eterno? Quer compartilhar alguma coisa aí que sentiu durante a semana, nesse início de semana aí, para poder a gente iniciar o nosso estudo? Alguém quer colocar? Não? Todo mundo está tranquilo? Bom, então vamos dar o nosso pontapé aqui, inicial. Eu estava meditando essa semana a respeito dessa nossa jornada espiritual que a gente vem fazendo já há alguns anos, né? Algumas pessoas entram nessa jornada por um caminho, outros entram por outros caminhos. Eu vim do cristianismo, né? Passamos por vários caminhos aqui também. O fato é que a jornada é feita por cada um de uma maneira diferente. E outro dia até o Rabino Yair Alon, ele falava que não necessariamente todos precisam iniciar ou entrar na jornada através de uma religião. Muitas vezes as pessoas entram direto dentro de uma conexão espiritual diferente. E é nesse sentido, assim, sobre a jornada nossa, o caminho espiritual que a gente vem trilhando, que eu tenho meditado. Ontem eu conversei muito com um amigo a respeito de tudo isso que tem vindo sobre nossas vidas, né? A gente trilha um caminho e as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando e a revelação vai ampliando e muitas vezes a gente fica um pouco confuso sobre tudo que está acontecendo na nossa vida. Nem sempre compreendemos o caminho que Deus nos fez e nos faz trilhar. É uma coisa assim, muito individual, né? O caminho espiritual ele é muito pessoal. Não tem como o meu caminho ser igual ao caminho de qualquer um de vocês e vice-versa. E muitas vezes nós queremos que o caminho do outro seja igual ao nosso, mas a trilha que nós passamos é diferente. Porque nós temos revelações diferentes, nós temos estágios diferentes de entendimento e muitas vezes o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, não está muito alinhado com aquilo que a gente imagina ser para nós. A gente toma muito por base o mundo físico. Para a gente estar conectado com a luz, as coisas físicas precisam andar de acordo com o que nós pensamos. Ou seja, as coisas precisam andar pelo menos alinhadas, né? Nós imaginamos assim, que a nossa vida profissional tem que estar alinhada, a nossa vida sentimental tem que estar alinhada, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira. Então, nós assim procuramos conciliar o físico com o espiritual. E é verdade. O físico ele precisa estar unido ao espiritual. Mas muitas vezes, nessa caminhada que nós estamos fazendo, acontecem muitas coisas dentro do mundo físico conosco que nos traz dúvidas sobre o caminho que estamos percorrendo. Então, às vezes, a gente espera algo que esteja acontecendo na nossa vida familiar, espera algo que aconteça com nossos filhos, espera algo que aconteça na nossa vida profissional.
ou até mesmo espiritual, e essas coisas não acontecem. E aí que está o detalhe. Muitos de nós acabamos assim titubeando diante das circunstâncias, porque toda vez que a gente está num caminho espiritual, a gente precisa conciliar o físico. E quando a gente olha para o nosso físico, olha para o momento da nossa vida, olha para as circunstâncias que estão acontecendo e o que está passando você, muitas vezes você acha que o caminho está errado. E a convicção do caminho certo é muito importante, porque a luz ela está sobre o governo de qualquer vida. E ela está trilhando o caminho da vida de cada um. Então, nós olhamos ao nosso redor e a gente, às vezes, vê a família com problema, finanças com problemas, relacionamentos com problema, trabalho dando coisas erradas. E aí a gente titubia e começa a imaginar que as coisas não estão andando segundo o que nós imaginamos. A gente imagina que a luz, a revelação de Deus, o processo de relacionamento com Deus vai vir à maneira e à medida que nós queremos. E, na verdade, essas coisas não vêm à medida que nós queremos e à maneira que nós pensamos ser o ideal. Ela vem de acordo com o caminhar, de acordo com o processo da vida. E como eu falei, todos vão ter um processo, um diferente do outro. Entrar por um processo religioso é algo que é natural e acontece com muitas pessoas. Só que, dentro desse processo religioso, nós estamos limitados ao que pensa o que age apenas um grupo. Quando a gente começa a expandir a nossa mente para um processo mais profundo, as coisas começam a ser bastante diferentes na nossa vida. Então, a luz ela vai se revelando à medida que vamos caminhando. Ok? Alguém quer falar alguma coisa nesse primeiro tópico aí? Não? Bom, então quando acontece essa situação, as pessoas muitas vezes elas desacreditam de que elas estão nesse caminho. Por que isso acontece na nossa vida? Por que acontece todo esse processo, né? Porque a gente olha para a nossa vida e não consegue compreender. Se a gente for falar individualmente com cada um está passando por uma circunstância, passando por situações, conhecendo pessoas, se relacionando de um modo ou de outro, socialmente, está se encontrando de uma forma diferente. Tudo isso faz parte do processo individual. Por que acontece isso na nossa vida? Segundo os sábios da Cabala, nós vivemos num mundo de ocultação e revelação. E a conexão com a luz é um processo em andamento de revelação e ocultação. Nós vivemos num mundo em que Deus oculta a sua luz e revela a sua luz. Isso é um processo paulatino. Então, quando a gente está passando por circunstâncias muito complicadas, é um momento em que o próprio Deus está ocultando a luz. Onde vêm as dúvidas, onde vêm as tristezas, onde vêm as inseguranças, onde a gente olha as circunstâncias e olha assim, puxa, não está muito correto esse caminho, porque nós sempre estamos ligando o físico com o espiritual.
para que as coisas espirituais estejam bem, nós olhamos para o físico e falamos, poxa, se o físico não está bem, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas, na verdade, é porque é um momento de ocultação. A luz se oculta para revelar. Os sábios da Cabala falam que a maior luz reveladora vem sempre da escuridão. Né? Chega a um ponto de falar que uma pessoa que viveu uma vida completamente à parte da Torá, quando ela encontra a revelação da Torá, a luz que ela adquire é muito maior do que uma pessoa que andou num processo de altos e baixos com a Torá. Então, o nosso mundo é um mundo de ocultação. Nós precisamos entender que a ocultação é necessária para ver a revelação. Porque a luz vem de um ponto escuro. Até parece contraditório, mas é por aí. Ok? Então, os sábios da Cabala falam sobre isso. O momento de ocultação da nossa vida vai trazer revelação. Então, a luz ela não vai se manifestar da maneira que queremos, porque o que nós queremos o tempo todo é que a luz esteja o tempo todo revelada. Ou seja, nós estejamos o tempo todo alegres, o tempo todo confortáveis, o tempo todo bem com as pessoas, o tempo todo com os nossos relacionamentos bem restaurados, o tempo todo com o nosso profissional bem sucedido. Nós queremos que todo físico esteja iluminado e a luz de Deus cada vez mais na nossa vida. Mas o que acontece é o oposto. O que acontece é que há momentos de luz e há momentos de ocultação. Alguém percebeu já isso na sua vida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que muito do que se tem é um pouco da compreensão religiosa, né? Se está tudo bem, é porque você está fazendo tudo certo, está tudo bem. É um pouco daquela história de Jó, né? Que está um pouco no livro de Jó, né? Que os amigos de Jó ficam sempre querendo achar alguma explicação para a circunstância que deu errado, foi alguma coisa que ele fez, que ele agiu, pensou, falou, que provocou toda aquela desordem na vida dele, né? Certo. Esse conceito, né, realmente é um conceito muito físico, né? Nós temos que prestar atenção. Quando você estuda a Cabala, você vai ver sempre os cabalistas falando que a luz de Deus precisa conectar Malhut com Biná. E Biná, ela está ligada a entendimento. Entendimento é algo que vem de uma revelação. Tá? O que eu queria que vocês pensassem aí, até me respondessem. O que é que a luz quer mostrar? O que é isso? Porque o nosso conceito de estar na presença da luz pode estar um pouco deturpado, né? Porque nós construímos, para aqueles que passaram pela religião, nós construímos muito o conceito de estar na presença da luz através de sensações, sentimentos, visões, coisas que estavam que a gente não conhecia e passamos a conhecer. Não sei se vocês estão conseguindo captar isso, mas a maneira que a gente enxergava ter a presença de Deus
talvez não seja aquilo que a Cabala quer revelar para nós. E eu queria, assim, jogar para vocês perguntando: aonde é que a luz quer nos levar? O que é isso? Né? Porque a gente vê coisas muito belas, muito bonitas, a gente faz muitas coisas, tanto dentro de uma religião ou não. Atos físicos nós fazemos muito bonito, mas aonde é que a luz quer nos levar? O que ela quer fazer? Levando em consideração que nós precisamos conectar Malhut com Binah. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? O que a luz quer trazer para a tua vida? Não é uma pergunta de prova, é uma pergunta individual, é pessoal. Porque o caminho nosso, gente, o propósito da nossa vida está dentro de nós. Né? Eu tenho como responder coisas minhas, mas existe algo no genérico que a luz quer fazer. Eu penso numa passagem que a gente vê no Novo Testamento, uma explicação de Paulo quando ele fala que o filho, quando ele é jovem, ele se assemelha a um escravo. Faz muito tempo que eu não leio o Novo Testamento, então não lembro da passagem de forma literal. Mas eu lembro que ele fala assim que o filho, quando novo, ele se assemelha a um escravo, que ele obedece meio que cegamente. E quando ele cresce, quando ele amadurece, aí ele entende que ele é filho e se comporta de uma forma diferente. No sentido assim, um pouco a religião nos impôs por muito tempo aquela coisa, você tem que fazer isso, não fazer aquilo, senão você vai para o inferno, né? Então é uma coisa que te ameaça, né? E você não, né? Acaba até um pouco coagido pelo medo, né? Que a religião impõe. Agora, com um estudo diferente, né? Uma abordagem diferente, eu acredito que seja uma coisa assim, por que você vai fazer? Ou por que você não vai fazer? É para não ir para o inferno? Não, é porque é isso que tem que ser feito. Eu acho que muda a maneira como você vê, amplia a consciência, elevação espiritual, mas eu acho que, em resumo, seria mudar a sua maneira de ver a tua realidade. Perfeito. Bem por aí, é isso mesmo, Andro. Está bem dentro do que eu também compreendo, não sei se os outros compreendem isso. Tá? Mas nós imaginamos que nós precisamos subir uma escada espiritual. Você se lembra, Andro, quantos degraus? Dinei Baru fala sobre isso. Não sei se são 613 degraus, de acordo com os mandamentos. Tu lembra? Eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não memorizei o número de degraus, não. Eles falam de uma escada espiritual. Né? Os sábios, eles falam que as revelações são mudanças nos estágios da nossa consciência. É isso que o Rando acabou de falar. Ali citando o Paulo, ele fala de um processo. Ele era menino e pensava como menino, agia como menino. Depois ele se tornou mais maduro. Então, o processo da nossa vida é para nos levar de degrau em degrau a mudança de estágio de consciência. Né? É a maneira... O que é revelação, na verdade? O que é a revelação? Porque revelar e receber a luz é ter uma consciência diferente.
mudar a maneira de ver as coisas, né? A gente começa a mudar a maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não parece, não, porque quando assim, você muda sem perceber, porque você vive de momentos de ocultação e revelação. Mas quando você encontra uma pessoa que ela começa a conversar com você, você começa a perceber que houve uma mudança na tua maneira de pensar. Até mesmo quando você olha para trás na tua vida, quando você é só você olhar para 3, 4 anos, 5, 6 anos atrás, você vai ver quanta coisa mudou. E isso significa os estágios de revelação que estão acontecendo na tua vida, que muitos não dão valor, acham que isso é originário da vida adulta, dos anos, mas é através do tempo, do que a Cabala fala que o tempo é uma oportunidade para nós fazer techuvá, o tempo é para isso. Então, através do tempo, nós vamos recebendo revelações, luz, insight. E isso é o que significa andar na presença de Deus. É isso que significa. O nosso conceito da presença de Deus, pelo menos o meu conceito anteriormente, era através de sensações, através de visões, que não deixam de ser coisas boas. Isso é a Shekinah da luz do eterno. Eu até tive um estudo essa semana. O Rabino falava que a Shekinah e a própria luz não são a mesma coisa. E que, na verdade, o que Deus quer é nos conectar direto ao ponto. Então, esses degraus vão nos levar paulatinamente a mudança de consciência, a transformação do modo de ver a vida. Logo, nós vamos ter, a cada dia, revelações da verdade. E quem é a verdade? A sabedoria espiritual de Deus. Vê se consegue compreender. Os cabalistas falam de você unir Malhut, que é o nosso mundo físico, a Binah, entendimento, para captar a sabedoria espiritual, que, na verdade, é a própria divindade de Deus, é o próprio Deus. Isso significa andar na luz, progressivamente subir a escada espiritual. Quem fala? É um ponto bom para debate, gente. Jairo, Diga, Mary. a internet minha caiu quando o Henrique estava falando, mas eu conectei de novo. Mas assim, né, você tinha feito uma pergunta anterior, não foi? E a pergunta é o que a luz quer nos trazer, é isso? E a luz quer nos revelar. Aí já explanamos bastante, mas pode falar. Então, não, vai em frente, que a minha internet caiu. Mas então continua. Eu só Mas pode falar o que você pensa. Pois é, né? Em relação ao que ele quer nos trazer, ou quer trazer para o homem, no meu conceito, ele quer trazer evolução, crescimento, porque você falou alguma coisa em relação à idade, né? Pelo menos eu não sei se isso é um amadurecimento, né, devido à idade, devido a tudo que você vê e que você acaba tendo mais equilíbrio, até mesmo tudo que você já viveu, ou se é alguma evolução, algum crescimento. Porque eu acho que a luz, ela quer nos trazer aqui uma retificação através do nosso dia a dia. Eu sempre estou
presto atenção no que acontece no meu dia a dia. Porque como nos relacionamentos, até mesmo no trabalho, ou qualquer tipo de coisa que acontece na nossa vida, eu acho que é uma maneira de você refletir o porquê que está acontecendo aquilo. Né? Aí eu fico pensando em relação à luz. O que, que a luz quer? Eu acredito que a luz quer que a gente veja o nosso interior e saiba o que, que está acontecendo no nosso dia a dia para que a gente venha se retificar, ou a gente venha evoluir, ou a gente venha ver alguma coisa. Entendeu? Ou não? Não, entendi. Então, é muito importante nós prestarmos atenção até nas nossas falas. Né? Por exemplo, a Mary fala que você observa tudo que está ao seu redor. Isso já é uma revelação da luz de Deus. Observe o que está ao seu redor. Porque, na realidade, determinadas pessoas você vai conversar, as pessoas não observam o que está acontecendo na vida delas. Simplesmente, elas acham que o mundo físico não está bem, nada está bem na vida dela. Então, existe a ausência de revelação da luz. O que nós queremos construir é uma mentalidade, um novo entendimento a respeito do que a própria luz quer para nós. O que Deus quer fazer conosco. Porque nós vamos observar que nós estamos nos aproximando a cada dia da luz de Deus. Porque se aproximar da luz de Deus é se aproximar da verdade. Cada verdade que você consegue alcançar como revelação, você subiu um degrau da escada espiritual. E isso, a Cabala fala que é tocar na Torá. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou tentando transmitir, mas nós temos uma maneira de ver o que é avançar na luz em relação a tudo que pensávamos, ou que pensamos ainda. Circunstâncias estão ao redor, não para nós desanimarmos, para podermos construir, através desse momento de ocultação, a revelação da luz de Deus. Porque a revelação vem, você vai ganhando a sabedoria. Uma consciência muda, você muda o modo de ver a vida, muda o modo de se relacionar com as pessoas, muda o modo de entender. E muitas vezes a idade, você vai ver pessoas assim, bem idosas, mas que continuam com aquele pensamento pequeno ainda. A gente vai encontrar pessoas assim que falam assim, como pode uma pessoa com 60, 70 anos ainda tendo atitudes e reações tão infantis? Por quê? Porque não houve mudança na consciência. E o que nós precisamos prestar atenção, justamente, avançar em direção à luz significa ganhar entendimento, conectar Malhut a Binah, ganhar entendimento, transformar o nosso modo de ver a vida e os outros. Entendeu, Mary? É bem por aí. Quer falar? A Cabala diz que quando isto acontece, quando a gente consegue uma revelação, que às vezes você não percebe, mas você mudou. Quando você percebe que você mudou em alguma coisa, isso significa que a Torá foi revelada. E a Torá é a sabedoria espiritual. E aí nós vamos lá. Se a gente entrar dentro de um conceito da religião, a gente vai receber a Torá como os 613 mandamentos praticados fisicamente. Mas se a gente receber pela Cabala
essa revelação, esse estágio de consciência modificado e a maneira de ver a vida diferente, aí a Torá vai ser essa revelação. São estágios diferentes da Torá. A gente passa por um estágio e vai avançando e vai recebendo a revelação do que é a própria Torá, que é a sabedoria. Por isso os cabalistas falam que se não houver a revelação da Torá, nós não conseguimos avançar no propósito da luz. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Não? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. O Zohar fala que isso é a essência do Criador. Agora, no início eu falei que muitos, assim, desanimam. Qual é o segredo de conseguirmos trilhar esse caminho e a cada dia ganhar uma nova consciência e transformação e se aproximar da luz? O segredo é o desejo pela luz. Hoje que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Nós temos desejo pela luz. Então, cada pessoa que se mantém firme com o desejo pela luz, ou desejo pelo próprio Deus, pela presença dele, vai receber essa revelação. E aí a gente vai viver a vida. A gente vai viver a vida. A vida, ela não é uma vida separada física do espiritual. Tudo é muito espiritual. Tudo que está acontecendo na tua vida é muito espiritual. Tudo está cooperando para conectar você a Biná. Quando você recebe aquele insight, caramba, eu não pensava assim. Agora eu já sei como lidar com aquela pessoa. Gente, é revelação. Você mudou. E isso é a sabedoria. Isso é estar alinhado ao Criador. Perguntas? Alguém quer falar? Deixa eu ver o chat aqui se alguém falou alguma coisa. Vamos lá. Eu acho que a luz quer trazer, acima de tudo, amor, união, coisas boas. Eu acredito num Deus educador e não castigador. Degraus. 32 degraus. É isso aí, Ulisses. Isso mesmo. Não é 32, são os portões. É outra são 32 coisa. São portões? 32 são os portões. É 10 sefirot com as 22 letras. Eu não me lembro exatamente quantos degraus são. Então, até tudo isso, Ulisses, que você está falando, ele parte de uma revelação. Ele quer trazer amor, ele quer trazer o verdadeiro amor, mas para poder encontrar esse amor, não é muito fácil. Então, para encontrar o verdadeiro amor, porque o amor, no nosso conceito amor hoje, é uma troca, que a gente não faz nada para o outro se não tiver a intenção de receber. Isso é terrível, gente. Quando você começa a perceber que todos os teus atos têm um propósito de receber, você mesmo fica arrasado contigo mesmo, que você é verdade. E todo o teu ato, é só você começar a perceber, todo o teu ato, ele tem um propósito de receber. Quando você começa a enxergar isso, é uma revelação, é um insight da luz do Eterno. Para você, o quê? Fazer techuvá. 32 portões. 32 portões. Eu não me lembro quantos degraus são. Eles falam muito sobre isso. Bom, indo para o final aqui.
O Zohar diz que somente aqueles que estiverem buscando constantemente a luz do Criador, com anseio, terão o mérito de encontrar e aumentá-la. Então você só encontra luz se você tiver com anseio pela luz. Então você pode viver aí 80 anos, 120 anos. Você vai passar por circunstâncias dificílimas, não tem jeito. Todo mundo vai passar. Que são os momentos de ocultação. Vai passar por momentos muito bons, são momentos de revelação, que vai mudar alguma coisa. Mas se você não tiver desejo e compreender que isso é que é estar conectado com a sabedoria espiritual, aí não vai haver mérito para a progressão da escada espiritual. Então, hoje, assim, se a gente fosse falar para os nossos irmãos, viva a vida, preste atenção em cada detalhe, que a luz está coordenando a tua vida, tenha desejo, entenda que o que você está passando, seja bom ou ruim, é para um propósito, é para receber mais revelação e siga em frente. Não desanime. Nunca pense que o caminho que você está trilhando está errado. Bom, essa é o que eu senti de compartilhar com vocês aí nessa noite. Deixo para vocês aí, se vocês quiserem dividir mais alguma coisa, debater, falar, e aí fica com vocês, senão a gente vai caminhar para o final. Isso, 125 degraus. Agora sim, é isso mesmo. São 125 degraus aqui no chat. É muito degrau, né? Por isso que alguns cabalistas falam que precisa haver várias reencarnações. Você olha as crianças hoje, elas estão com um estado de consciência muito diferente, sabe? Muito diferente. Eu tive uma experiência essa semana, eu presto muita atenção na minha filha de 10 anos. Ela é fantástica para me ensinar algumas coisas. Ela me fez um pedido: pai, me leva para uma festa de aniversário de uma coleguinha. Mas a coleguinha mora muito longe. O primeiro ato que deu, né, a primeira reatividade minha, eu falo: não vou não. Não tenho condições, não vou. Hipótese alguma. Muito longe, papai está cansado. E ela falou assim: pai, você poderia ao menos pensar? Só falou isso para mim. Aquilo ali já me quebrou, né? Aquilo ali já tinha minha decisão. E passou, né? Esses dias. Aí eu decidi ir, né? Ela me chamou no carro, né? Estava no carro comigo indo para a escola. Falou assim: pai, você lembra quando eu falei para você que era para você apenas pensar? Eu falei: lembro. É porque ali eu decidi que Deus pudesse agir e fazer a vontade dele. E ela falou aquilo para mim, eu falei assim: não, a gente vê como a consciência já é muito madura, né? E a gente vai ver isso nos nossos filhos, vai ver isso em algumas pessoas. Por quê? Talvez sejam realmente almas que passaram pelo caminho. A Cabala fala que no estado de consciência que você foi transformado, e ali você faleceu, é nesse estágio que você vai voltar. Porque aquilo que você ganhou só tem que evoluir. Ninguém desce a escada espiritual. Como diz aí alguns religiosos que falam: você se desviou do caminho, você saiu da presença. Mas, na verdade, a presença e a sabedoria divina é o estado de mudança de consciência. É o modo de ver a vida. Então, as pessoas pensam assim: essa pessoa se desviou, essa pessoa não está mais na religião, então ela
caiu. Na verdade, não é isso. Não tem como descer a escada espiritual, só tem como subir a escada espiritual. Então a gente vê isso nas almas mais novas hoje. Quem quer falar? Senão eu fecho. Não, hoje o povo tá mudo, tá quietinho, falou pouco. Socorro hoje falou pouco também. Há tempo para tudo, né, Socorro? Há tempo para ouvir, há tempo para falar. Tem que ouvir quem entende mais. Legal, gente. Eu, mais uma vez, fico feliz aí por estar com vocês aí. E semana que vem, vamos estar junto aí. Vamos dar força aí para estar junto. Shalom. Um abraço Uma boa semana aí para vocês. Um abraço, Rando. Um abraço, Maurinei, Socorro. Ulisses, valeu. Uma semana cheia de luz para todos. Ver você é bom, Mary. Vamos dar força para os nossos amigos para estar junto. Um abraço.